Tal como fizemos quando falamos de foco, colocar imagens para exemplificar, agora também vamos fazer a mesma coisa com respeito à medição. Então temos uma seleção de fotos aqui, vamos ir vendo e falando sobre que modos de medição a gente usou. Aqui a primeira imagem é uma imagem da nossa praia aqui em Santos, com a luz relativamente uniforme, relativamente homogênea. Então aqui usamos o modo de medição primeiro, matricial ou evaluativo. A câmera fez uma medição geral, uma média do que estava vendo e deu muito certo. Essa aqui também, vejam só, essa fachada está iluminada a pleno, tem aquele triângulo lá em cima que é o céu meio azulzinho, também é a luz do céu. Então aqui não tem problema de luz forte e sombra forte, é uma luz também homogênea. Também usou-se medição matricial, deu perfeito. Aqui também essa imagem, apesar de que se vê aí uma área no meio de um céu mais escuro, na verdade o céu não estava tão escuro. Depois no tratamento eu acabei deixando ela com esse azul intenso, mas a luz estava bastante, um dia como se vê nublado, estava uniforme, a luz difusa quase, medição matricial, dá perfeito, funciona muito bem. Aqui não, aqui já estamos em outra situação. Se a gente faz uma média entre a luz e a sombra, vemos que temos praticamente metade de luz, metade da sombra. Aí a medição matricial não daria certo. Temos que mudar. Primeiro, temos que escolher o que queremos bem medido, a parte que está iluminada ou a parte que está na sombra. Normalmente, habitualmente, a gente opta, a ideia é fotometrar corretamente a parte da luz. Então aqui eu tirei a medição matricial, coloquei aquela parcial central e medi na folha que está aí no meio, sabendo que a parte de sombra ia ficar realmente bem escura, muito mais escura do que eu estava vendo a olho nu. O olho se acomoda à luz e à sombra e vê detalhe na luz e vê detalhe na sombra. A câmera não tem essa latitude, digamos assim, que o olho tem. Então você tem que escolher. Numa situação como essa, não há outra forma a não ser escolher. Se eu tivesse fotometrado matricial, o resultado seria mais ou menos assim. Eu tirei e medi parcial ou central, medi aí, nessa área. E o resultado foi esse que vocês viram. A mesma coisa aqui, ó. Tem três áreas diferentes. Aqui à esquerda, embaixo, uma área totalmente em sombra. No meio, luz que passa do sol através da folha, uma transparência. E aqui à direita tem outra folha lá no fundo que está totalmente estourada, né? Aqui também a medição foi central ou parcial na folha do meio, onde a luz está atravessando ela e deixando ver essa transparência. Aí a medição certa é a medição central ou parcial. A mesma coisa aqui, né? Vejam como a sombra fica bem escura, mas o que está iluminado e também através da folha, né, a luz, meio de contraluz, está muito bem medida, está perfeita e aparece todo o detalhe, toda a nervura do motivo. Aqui também a gente mediu parcial central naquela área mais iluminada, onde tem essa entrada de luz e esse telhado, para ter também no primeiro plano como silhueta a árvore que toma conta. Aqui também medição parcial central na escultura, que por sinal é mais clara que o resto, e a que está recebendo a luz em contraposição com esse entorno, essa moldura de folhagem que temos no primeiro plano. Medição parcial ou central. Aqui também, medição parcial ou central, deixando essa moldura escura em volta. Esse seria o resultado se eu tivesse fotometrado matricial. Eu medi parcial ou central, medi
na altura da escultura aí, do braço, do corpo. Aqui, fotos tiradas na feira e uma fresta de luz que entra entre as barracas, né? E também a medição, se fosse medição matricial, o resultado perderia toda essa graça, né, de saturação de cores, essa sensação de que até pareceria que se sente o cheiro da fruta ou que dá vontade de comprar. Essa é um pouco a lógica da fotografia de alimentos, né? Fazer a foto para que dê vontade de comer, de beber. Se fosse fotografado com a medição matricial, daria algo parecido com isso. Tira toda a graça da foto, né? Que a câmera quer fazer uma média entre a luz e a sombra, aí não fica nenhuma coisa nem a outra. Foi medido pontual, aqui nesse ponto que está sendo mostrado agora, azul. A mesma coisa aqui, essa aqui, a mesma situação. Assim ficaria a medição feita de modo matricial, perde toda a saturação. A medição foi feita pontual, nesse ponto que está sendo mostrado. A mesma coisa aqui, a medição matricial teria ficado algo assim. A medição foi feita nesse ponto. Mesma coisa com as peras. Assim seria medindo matricial. A medição foi feita nesse ponto. Aqui temos algo interessante também. Quando a gente mede com modo pontual, aquele menorzinho, em quase todas as câmeras, hoje em dia, ele se desloca, ele não fica só no centro, como a medição, aquela central ou parcial, que é um pouco mais aberta, ela fica sempre no centro. Agora, a modo pontual, a característica em quase todas as câmeras, que ele pode ser deslocado, e ele vai para onde? Para onde a gente coloque o foco. Veja que a gente vai juntando as coisas, né? Foco, medição, ponto de medição. Então, quando estamos medindo com o modo pontual ou spot, na maioria das câmeras, esse ponto vai medir onde se vê o ponto de foco, quando a gente faz foco automático. Então, por que eu estou explicando agora isso? Porque onde que eu medi? Medi lá naquela folha que está aqui em cima, que está sendo atravessada pela luz. Ela não está no centro. Então, eu levei o ponto de foco para lá, estou medindo com o modo de medição pontual. O modo de medição pontual se desloca para onde o ponto de foco vai. Assim ficaria a medição matricial e eu medi lá o modo pontual, sendo que ele não está, esse ponto não está no centro. A mesma coisa aqui, modo de medição também pontual, a medição não está no meio, está lá no céu, então o ponto de foco foi para lá e a medição também foi junto. A mesma coisa aqui. A medição foi aí nessa parte do telhado, o foco foi para lá, a medição foi junto. Novamente a mesma situação, a medição está na fachada aí da capelinha, que obviamente não é o centro. Assim teria ficado se eu tivesse feito a medição matricial. Estragamos a foto toda. Então colocamos o modo de medição pontual e levamos o ponto de foco lá. O ponto foi junto, o ponto de medição foi junto com o ponto de foco. E aqui uma situação curiosa, veja só, o sol, de frente para o sol, total contraluz. Eu estou medindo o sol de forma pontual. Quando meço o sol, a intensidade dele é tal que me leva a fazer uma foto até que se vê o contorno do próprio sol, né? Que a olho nu a gente não consegue enxergar e todo o resto fica muito escuro. Logo depois dessa imagem eu mudei simplesmente o ponto de foco e passei a colocar o ponto de foco na parede do prédio aqui que está no contraluz. Então eu estou medindo agora, na próxima imagem, estou medindo no prédio que está na sombra. A foto que resulta disso aí
é essa aqui, ó. É absolutamente outra foto. Só repetindo rapidamente, aqui estou com um ponto de foco medindo o sol. E aqui estou medindo na parede do prédio que está no contraluz. E aqui, por último, uma imagem que já mostramos, me parece, é medir a luz na luminária para que toda essa rua ficasse escura e só os pontos das luzes, das luminárias, ficassem bem expostos. Aí temos então uma seleção que mostrou para nós como funciona, quando usar que modo. Matricial, abrange tudo, central, uma área central relativamente ampla, pontual, muito pequena, e ela se desloca junto com o ponto de foco, e aí temos os resultados.